E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos voltar aqui para nossas aulas. Espero que vocês tenham ido bem aí nas provas, né? Pessoal, hoje, quarta-feira, nós vamos ter aula aqui da parte de geometria, né? Que é a matemática 2. Hoje nós vamos ter uma aula aqui bem interessante. É muito importante aí que vocês observem o livro, mas observem que as aulas, principalmente os exemplos, as figuras que a gente vai ver, né? É muito importante. Essa é uma aula até fácil, né, para muita gente aí que não gosta de matemática, porque é um conteúdo que não tem conta, você precisa ter observação. Você precisa observar e prestar atenção nos conceitos, tá? Então vamos lá. Então nossa habilidade de hoje aí, pessoal, é classificar figuras em planas e não planas, e as não planas segundo critérios diversos, como corpos redondos e poliedros. Então a gente vai ver primeiro a diferença entre as figuras planas e as figuras não planas. E das figuras que não são planas, a gente vai ver que são poliedros e corpos redondos, tá bom? Então vamos lá. Então vejam só, aí no livro de vocês, né, nós temos essa definição aí. Depois eu vou colocar a página aí para vocês qual é a página agora, né? Que no slide aqui eu esqueci de colocar. Mas enfim, no livro de vocês, nós temos aí no capítulo 3, que são as figuras geométricas. Tem aí, ó. Contornando a face de um dado apoiado em uma folha de papel, observamos que todos os pontos da figura traçados estão no plano apresentado pela folha de papel. As figuras geométricas que estão contidas em um plano, isto é, que tem todos os seus pontos em um mesmo plano, são chamadas de figuras geométricas planas. Já as figuras geométricas que não estão contidas em um único plano, ou seja, aquelas que não têm todos os seus pontos em um mesmo plano, são chamadas de figuras geométricas não planas. Então, pessoal, o que são as figuras geométricas planas e as figuras geométricas não planas? As figuras geométricas planas, ele até deu exemplo aí, são aquelas figuras conhecidas que a gente consegue desenhar apenas uma folha de papel. E as figuras não planas são aquelas que a gente não consegue fazer, visualizar apenas uma folha de papel. E aí nós temos dois exemplos, apesar do menino estar com um dado na mão, mas o que foi que ele desenhou na folha? Ele desenhou lá um quadrado. E a menina ela está com um dado na mão. Então, um quadrado ele é uma figura geométrica plana. Já o dado, que é um cubo, né? Isso é uma figura geométrica não plana. Por quê? Ela não é feita apenas uma folha de papel, certo? À medida que a gente for vendo exemplos, a gente vai ver aqui outros exemplos e vocês vão entender, ver mais exemplos e vão entender com certeza. Vamos ver, ó. Então, formas geométricas planas. Nós temos aqui os exemplos de formas geométricas planas. São essas formas aqui, pessoal. Ó. O círculo, a circunferência. Vocês sabem a diferença entre círculo e circunferência? Aqui é bom também com exemplo. O círculo é como se fosse uma moeda. E a circunferência é como se fosse o anel. Né? Ou seja, não tem a parte interna. O círculo a gente considera a parte interna e a circunferência a gente não considera a parte interna. Né? Então aqui, figuras geométricas planas. Tá? Então aqui nós temos o círculo, a circunferência, o quadrado, o retângulo, o hexágono, o triângulo, o pentágono. E tem mais outras figuras. E os polígonos, todas essas figuras que são apenas desenhadas numa folha de papel, que a gente consegue desenhar apenas uma folha de papel, elas são figuras geométricas planas, ok? E as não planas? As não planas são essas aqui, ó. Até pelo desenho você já vê, ó. Você conhece as formas geométricas espaciais? São essas aqui, pessoal. Essas aqui são as não planas, ó. Nós temos aí o cilindro, nós temos o cone, nós temos o cubo, nós temos a esfera, nós temos as pirâmides, nós temos os prismas, nós temos os paralelepípedos. Quais são os cilindros, pessoal? A gente tem vários exemplos disso aqui no nosso dia a dia. São aquelas embalagens, a gente tem embalagem cilíndrica, lata, a gente tem latas de leite condensado, né? A gente vê que elas são no formato cilíndrico, latas de azeitona, tem vidros de azeitona, lata. O cone, todo mundo conhece o cone aqui, aquele chapéuzinho de aniversário. O cubo é um exemplozinho do dado.
né? Então, essas figuras aqui, elas são figuras geométricas não planas. Vocês vejam que a gente não consegue ter elas apenas numa folha de papel, né? A gente não consegue, a gente precisa dobrar, a gente precisa ajeitar para montar essa figura, ok? Então, essas são as figuras geométricas planas e as figuras geométricas não planas, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Vamos lá, pessoal, vamos continuar aí, ó. Agora eu vi aí, ó, na página, certo? Aí a página agora, página 91, tá? Então, olha só. Como a gente viu, tem as figuras geométricas planas e as não planas. Essas figuras não planas, pessoal, elas são classificadas de dois tipos também, que é o que a gente vai ver aqui, tá? Então, temos aí, ó, os sólidos geométricos são figuras espaciais não planas que de acordo com suas características podem ser classificadas em poliedros e corpos redondos. Olha aqui, ó, poliedros e corpos redondos, certo? Então a gente vai ver a diferença desses dois tipos, poliedros e corpos redondos. Então nós temos os corpos redondos têm como principal característica a superfície arredondada. Então, nós temos aqui exemplos de corpos redondos, que é a esfera, temos exemplo a bola, nós temos aqui o cilindro, aqui ele botou um exemplo aqui uma pilha, mas como eu já havia falado, temos latas, o cilindro, pacotes de bolachas recheadas, são na formato cilíndrico, a maioria delas, né? Nós temos aqui o cone, que é a casquinha de sorvete, chapéuzinho de aniversário, né? Cone do meio da rua. Então aqui, ó, vejam que essas superfícies, elas são arredondadas. E a gente vai ver mais à frente aqui mais exemplos e tem uma característica que é fundamental nos corpos redondos, tá? E nós temos aqui ó, os poliedros. Poliedro, o próprio nome, ele já indica alguma coisa. Ó. Poli, né, quer dizer muitos. Edros, quer dizer faces. Tem como principal características ter faces planas. Então, poliedros, muitas faces. São essas figuras que têm esses ladozinhos no formatos planos. Os lados são nos formatos planos, certo? Aqui nós temos retângulos, quadrados, né, para fazer esse bloco, que é um paralelepípedo. Nós temos o cubo também, isso aqui. Veja que ele tem canto, que a gente chama até de quina, né? Que a gente vai ver depois matematicamente como é isso se chama essas partes aí, né? Então aqui ele não tem nada arredondado. Veja que essas figuras não tem nada arredondado. A pirâmide não tem nada arredondado. Então isso aqui são poliedros. Mas vamos ver aqui mais exemplos, ó. Os poliedros. Nós temos aqui vários poliedros. Botei aqui muitos poliedros para vocês. Nós temos aqui as pirâmides, ó. Porque a pirâmide, pessoal, a gente vai ver estudar principalmente os prismas e as pirâmides. Vocês vão ver que as pirâmides elas mudam de acordo com a base, ó. Que é essa partezinha, essa figura que fica aqui embaixo, tá? Ela pode mudar dependendo da figura. Pode ser um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono. Então aí as pirâmides vão mudar, tá? Aqui nós temos um tronco de pirâmide, aqui nós temos um icosaedro, uma figura bem coisada, né? Nós temos aqui um cubo, um paralelepípedo, nós temos aqui outro tronco de pirâmide, nós temos aqui outra pirâmide, nós temos aqui um dodecaedro, e aqui nós temos um tetraedro, que é outro, parece uma pirâmide, que é uma pirâmide também, né? Então vejam só, essas figuras aqui, vejam que ela não tem ponta arredondada, não tem nada, tá? Elas são formadas apenas por faces planas, formadas apenas por faces planas. Agora vejam aqui, ó, os corpos redondos, tá? Vejam aí, eu botei aqui 3 exemplos que são os principais, que são o cilindro, nós já vimos aí exemplo, o cone e a esfera, que é a bola, né? Cilindro, cone e esfera. Mas qual é a principal característica dos corpos redondos? Eu acho que vocês já estão até dizendo aí em casa. Observe, ó. Além das superfícies arredondadas, a principal característica dos corpos redondos é que eles rolam. Eles rolam. Tá? A principal característica também dos corpos redondos é que eles rolam. Ou seja, se você botar esses corpos redondos assim numa mesa inclinada, se você botar ele de um jeito, ele vai rolar e cair. Né? Ele vai rolar e cair. Então, isso aí é uma das características muito importantes. Você tem que ver a figura aí. Ah, se eu botar ele aqui num plano aqui inclinado, ele vai rolar e vai cair da mesa. Certo? Então, isso aqui é muito importante, pessoal. Os corpos redondos, eles rolam, tá? Só que, pessoal, para vocês entenderem aqui, eu coloquei aqui, ó,
figuras que não é nem um poliedro, nem um corpo redondo. Não é um poliedro, nem um corpo redondo, tá? O primeiro aí, ó, é essa figura aí, tá? Essa figura aí, ó, vejam que ele não é um poliedro, não é um corpo redondo. Por que não é um poliedro? Por que ele não é um poliedro? Porque ele não é formado só por linhas retas, né? E ele tem essa parte aqui, ó, que ela é arredondada, né? Ele tem essa partezinha aqui, ó, arredondada. Então, ele não é formado por figuras planas com linhas retas, né? Então, ele não é. Então, essa figura aqui, ó, ele é uma figura que ela não é nem um poliedro, nem um corpo redondo. A mesma coisa é esse aqui, ó. Não sei se dá para vocês entenderem. Isso aqui é como se fosse a metade de uma esfera. A metade de uma esfera. Ela não é nem um poliedro, nem um corpo redondo. Outra coisa, ó, que eu falei dos corpos redondos, essa primeira figura. Será que se eu botar ela em cima da mesa, ela rola? Não, né? Ela não vai rolar. Essa daqui, será que se eu botar em cima da mesa, será que ela vai rolar? Essa aqui também não vai rolar. Por quê? Por causa dessa outra base, dessa parte aqui de baixo. Ah, se eu colocar com esse lado aqui para baixo, ela vai dar uma giradinha, mas ela não vai rolar sobre a mesa. Entendeu? Isso aqui é a característica do corpo redondo. E essa aqui também, ó, claro que ela não vai rolar. Se eu botar do jeito que ela está aqui, ela não vai, ela pode deslizar, mas rolar não. Tá? Então, pessoal, essas aí são os conceitos que a gente precisa ver hoje, tá? Para essa aula de hoje. Eu espero que vocês entendam. Vamos resolver aí o exercício do livro, tá? Então, pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Próxima semana estaremos aí de novo. Um abraço.